Boa tarde, meu nome é Victoria Vallenilla e hoje eu vou explicar sobre as funções trigonométricas seno e cosseno. Então, primeiramente, eu vou começar explicando a função seno. Temos aqui o zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esse aqui é o círculo trigonométrico, que é o que vai nos ajudar na função seno. Como podemos ver, começou no zero e girou no sentido anti-horárico, lembrando que π é o mesmo que 180 graus. Tanto que média volta é o π, 180, e o 2π é 90 graus. No terceiro π, já vai ser 270 graus, e no 2π, vai ser igual a 360 graus. Entendido essa parte, vamos começar com um exemplo, que é y igual a seno do x. Em base a isso, nós vamos construir o gráfico. Então, vamos tomar para o seno esse eixo em pé. E sabemos que, como o valor máximo do seno é 1 e o valor menos é menos 1, vamos a representá-lo nesse minicírculo. E vamos por cada um nesses extremos. Aqui vamos por o menos 1, aqui o 0, aqui o 1 e aqui o 0 de novo. Então, a partir daí já estará balizado, porque vamos ter todos os valores de seno desde aqui. Então, se eu perguntar seno de 0, aqui a gente olha no gráfico e vamos olhar aqui é 0, que digo no círculo. Se eu perguntar seno de π sobre 2, a gente olha no gráfico e vamos olhar que é 1. Se eu perguntar seno de x de 3π sobre 2, olhamos no gráfico e vamos ver que é menos 1. E por último, vamos olhar o seno de 2π. Novamente, olhamos no gráfico e vamos olhar que é 0. Aí, vamos representar aqui. E esses valores que a gente achou vão ser nossa referência na construção do gráfico, que vamos a fazer aqui embaixo. Então, x é onde entrarão os ângulos. Aqui, no caso, será em radianos, que são os círculos do trigono. Para fazer o gráfico, vamos colocar na origem o 0 e agora espaçado com a mesma distância, porque cada um representa o quadrante que está aqui. Esse representa o 1, esse representa o 2, esse aqui representa o 3 e esse aqui representa o quarto quadrante. E agora vamos ligar o x e o y, porque é assim que se construi o gráfico da função seno. Então, quando x for 0, a gente vai marcar aqui. E por que a gente vai marcar 0? Porque teremos seno de 0. E qual será o valor de y? Tá aqui, que a gente já fez, e representa 0. Então, por isso, a gente marcou aqui. Então, para o segundo ponto do nosso gráfico da função seno, quando x for seno de π sobre 2, aí a gente vê a nossa resposta que é 1. Aí, a gente vai procurar. Aqui, achamos, então marcamos aqui novamente. Agora, vamos a ir no seguinte ponto. Quando x for π, que aqui a gente achou, e podemos olhar que é 0, aí a gente vai procurar e vai marcar aqui. Temos o π e aqui temos o 0. E ficará marcadinho aqui. E se nosso seno for 3π sobre 2? Aí a gente vai marcar e vamos olhar. Aqui é menos 1. Então, a gente vai descer e vai marcar. E podemos ver que é aqui. Então, depois de tudo isso, aqui não faltaria só um ponto, que é o seno 2π. E como podemos ver, aqui já temos nossa resposta. Então, procuramos e marcamos aqui. Mas, para que fique bem a curva, a gente vai precisar calcular 30 graus, que é meio. Aí, a gente bota o meio
e 30 graus, que é igual a π sobre 6. Aí botamos aqui, e aí vamos a verificar como que nossa curva fica. E como podemos ver, já representada aqui, nossa curva fica com esse movimento. Aqui já temos o gráfico de seno, e essa curva, ela continua, porque estamos tratando de domínios, que são possíveis valores de y, como todos os reais. E pronto, fizemos o gráfico da função seno. Para finalizar, vamos a falar aqui sobre o domínio da função seno. Sempre que pedir o domínio da função seno, são todos os valores reais. E a imagem, ela é um intervalo fechado de -1 e 1, até 1. Já o período vai ser 2π, já que o período representa a parte que não se repete. Dito isso, já tenho explicada a função seno. Agora vou explicar a função cosseno. Temos de novo o círculo trigonométrico, temos o 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e 2π. Para montar o gráfico, temos aqui a função cosseno, que é y igual a cosseno x. E, obviamente, vamos associando os valores de x aos valores de y. O eixo que vamos olhar é o eixo horizontal, que vai nos guiar. Sendo o valor máximo na direita, vamos a representar assim para que fique mais fácil. O valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo é -1. Já o sobrante, a gente vai colocar 0. Lembrando que os quadrantes positivos vão ser os que estiverem mais perto do 1 e os quadrantes negativos vão ser os que estiverem mais perto do -1 e ficaria assim. Então, agora ficou mais fácil, porque se eu perguntar qual que é o cosseno de 2π, aí a gente olha nesse círculo e podemos ver onde que fica aqui e onde que fica aqui. Então, vai ser 1. Se eu perguntar cosseno de π, a gente faz o mesmo. Procura, olha, é -1. O mesmo com cosseno de π sobre 2. Aí podemos ver que está nessa posição e o que é o 0. Depois dessa análise, podemos começar a fazer o gráfico. Então, começamos com cosseno de 0 e, como podemos ver, cosseno de 0 é 1. Então, vamos marcar aqui. Continuando com o outro ponto, que o outro ponto vai ser π sobre 2. Aí vamos a procurar π sobre 2, que é igual a 0. Aí, marcamos aqui no gráfico. O seguinte ponto que vamos a procurar é o π. Onde está o π? Aqui. Olhamos no círculo e podemos ver que o π é -1. Então, vamos marcar aqui -1. Depois, vamos a procurar o outro ponto, que é 3π sobre 2. Olhamos novamente 3π sobre 2 e é 0. Aí, marcamos aqui 0. Já para fechar, vamos no ponto final, que é 2π. Como podemos ver, 2π é igual a 2π é 1. Então, subimos aqui e marcamos, e aí vai ficar assim. Agora, qual é o processo para entender bem a curva e fechar o gráfico? Pelo menos, se eu fosse calculando cosseno de 30, que é raiz de 3, cosseno de 60, que é meio, e fosse fazendo a curva, o cosseno ficaria desse jeito. Ficaria dessa forma aqui, como está aqui representada. Então, esse aqui é o gráfico da função cosseno. É nessa estrutura aqui, é x igual a cosseno, y igual a cosseno x. Lembrando que ela pode continuar se a gente continuar tanto para cá como para cá. Já o domínio vão ser todos os números reais, os valores reais. Já a imagem é o intervalo fechado, de -1 até 1. E o período é o intervalo que não se repete, então de 0 até 2π.
esse é o período. E pronto, está finalizada a minha explicação sobre as funções trigonométricas da função seno e cosseno. Muito obrigada.